Vocês estão felizes? Deus é bom. Nós estamos sentindo a falta de vários irmãos aqui entre nós, por conta de alguns estarem gripados, por conta dessa mudança de tempo que nós tivemos. Alguns estão viajando. Deus os abençoe e que a saúde de cada um deles seja restaurada o mais rápido possível, em nome de Jesus. Amém? E eu quero celebrar você que está aqui. Eu quero que você olhe para o teu vizinho e fale: que bom que você está aqui. Mas fale com vontade: que bom que você está aqui. Nós celebramos a tua vida aqui nessa manhã e eu creio que Deus tem uma palavra, algo para liberar sobre nós aqui no nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor fale com a gente nessa manhã um pouco mais, nos conduza mesmo para esse ambiente da tua presença, onde o Senhor está tratando com a gente. Que não seja apenas informação, que não seja apenas mais uma palavra. Nós nunca tratamos a tua palavra desse jeito, porque nós valorizamos a tua palavra. Nós honramos a tua presença e nós estamos abertos para aquilo que o Senhor deseja fazer aqui nessa manhã. Senhor, nós queremos realmente confessar que o nosso coração está aberto diante do Senhor para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para esse tempo, para essa manhã. Espírito Santo, trate com cada um aqui. Nós oramos e nós pedimos o teu agir aqui, Espírito Santo. Use a minha vida para a tua glória, que não seja eu a falar de mim mesmo, mas que o Senhor use a minha vida para abençoar e edificar os meus irmãos através da tua ministração, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nesse mês nós vamos falar sobre oração. E é um tema tão importante, tão especial, um tema que não se esgota, né? E embora muitos dentro ou fora da igreja enxergam a oração como um peso de obrigação ou como um medidor de espiritualidade, alguns pensam que, ou enxergam assim: nossa, olha como que aquela pessoa é espiritual porque ela ora 5, 8 horas por dia. E nada contra isso, nada contra você ter um tempo especial de oração, nada contra você ter um tempo dedicado à oração, isso é muito importante. Mas eu entendo, irmãos, que a oração deveria ser encarada por nós como um estilo de vida e não um ritual religioso a ser praticado. Em Mateus capítulo 6, quando nós lemos as palavras de Jesus, nós percebemos ali Jesus criticar os hipócritas justamente por essa posição, porque eles ficavam horas orando, eles ficavam se mostrando, eles queriam provar para as pessoas a sua espiritualidade e eles queriam convencer as pessoas que eles eram mais espirituais do que os demais, porque eles ficavam horas orando nas praças e querendo realmente aparecer para os homens que eles eram mais do que os demais. E isso nunca foi vontade e ideia do coração de Deus. Já os gentios, eles oravam repetidas vezes a mesma coisa, acreditando que Deus ouviria pela repetição. E diante dessa situação, vem Jesus e ensina para os seus discípulos a oração do Pai Nosso, mostrando que a oração que agrada o coração de Deus, ela precisa nascer de um coração íntegro, de um coração sincero diante dele. Afinal de contas, oração é fruto de relacionamento. Será que você pode falar isso comigo nessa manhã? Oração é fruto de relacionamento. Não tem palavras, não tem regras ou rituais que possam impressionar o Senhor. Você concorda comigo? O que a Bíblia diz que Ele não resiste é um coração quebrantado e contrito. Agora, é fato, irmãos, que a Bíblia também nos mostra vários exemplos de oração. Oração, por exemplo, intercessória, quando nos colocamos diante do Senhor por alguém ou por uma causa de terceiros,
a oração de gratidão, oração de arrependimento pelos pecados, oração por livramento e direção do Senhor, oração de batalha espiritual, de guerra, enfim, são várias. E nós podemos aprender e nos inspirarmos com todas essas orações. Porém, se orarmos só porque temos que orar, se encararmos essa prática, essa disciplina espiritual como um peso de obrigação, como, se eu não fizer, Deus vai me penalizar, ou se eu fizer com o coração errado, isso não agrada o coração de Deus e não edifica em nada. Irmãos, quando Jesus ele critica esse pessoal, os religiosos da época, os hipócritas, ele chama de hipócritas. Era uma galera que fazia tudo bonitinho. Era uma galera que orava, dizimava, frequentava o templo, fazia tudo bonitinho, mas por obrigação, o coração não estava naquilo. E Jesus fala: vocês são hipócritas. Vocês fazem tudo isso, fazem o certo, mas não com o coração correto. Porque a vida deles, de fato, não estava rendida diante do Senhor. Porque, irmãos, a oração, ela precisa ser a nossa vida exposta diante do Senhor. A oração precisa ser a nossa vida exposta diante do Senhor. Por isso que nós vamos ler que uma recomendação bíblica, né? Orem sem cessar, orem constantemente. Então a nossa vida precisa ser uma oração. O nosso coração precisa estar exposto diante do Senhor em todo o tempo. E mais uma vez, nada contra aqueles momentos que nos separamos, isso é importantíssimo. Eu faço isso. Aquele momento que você se separa, que você desliga a rede social, que você se dedica ao Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é poderoso, mas o nosso coração precisa estar no lugar certo. Nós precisamos de fato entender que a oração precisa ser esse fruto do nosso relacionamento. A oração precisa vir de um coração sincero, íntegro, que entende que aquilo ali não é uma obrigação, não é um peso, mas é a nossa vida. Muitas vezes, queridos, nós vamos estar diante do Senhor para um tempo de oração e não sairá nenhuma palavra dos nossos lábios. É só um tempo de contemplação. Isso também é oração. Sabe aquele momento que você para diante do Senhor e você dedica o teu pensamento a Ele, o teu olhar para Ele, e você fica ali ouvindo e curtindo a presença de Deus? Isso também é uma oração. Porque o que o Senhor está realmente procurando, irmãos, e Ele deseja que nós sejamos filhos sinceros. Existe uma frase que eu e a Gabi temos cultivado ela em nossos corações e compartilhado ela. Deus merece filhos sinceros. Deus merece filhos íntegros. Deus merece filhos verdadeiros. Afinal de contas, o que nós podemos esconder de Deus? E às vezes a gente quer, com uma ideia equivocada sobre espiritualidade, sobre oração, sobre relacionamento, a gente pensa que Deus está numa bolha. Então, quando eu quero ter um tempo com Ele, eu preciso me inserir nessa bolha. Então, eu chego como um personagem. E aí eu falo só aquilo que eu acho que Ele vai se agradar, só aquilo que eu penso que Ele vai se impressionar. E me esqueço que Deus sabe de tudo. Deus conhece os nossos BOs. Deus conhece os nossos medos. Deus conhece os nossos traumas. Ele nos conhece de trás para frente e de frente para trás. Não há nada que podemos esconder diante do Senhor. Então a ideia, irmãos, é que a gente caminhe com integridade. Que a nossa vida seja uma oração. Todos me entendem até aqui? E hoje, irmãos, eu quero abordar um pouco uma oração bíblica e uma oração que é uma ferramenta, é um presente de Deus para nós. Quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a oração no Espírito. Judas capítulo 1, versículo 20, que inclusive é o versículo que nós, no início do ano, separamos para esse mês, como base desse tema. Vai dizer assim, Judas capítulo 1, versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo.
eu meditando nisso, e eu pensando nesse tema, em um tempo, irmãos, de tantas mentiras, tantas vozes, tanta gente pregando um evangelho falso para manipular as pessoas segundo os seus próprios interesses, tanta gente buscando mestres para falarem aquilo que elas querem ouvir, pessoas com coceira nos ouvidos em relação à verdade. Quantas pessoas se juntando, e eu não quero falar da pessoa, vou usar um exemplo aqui que viralizou na internet, o tal do The King, The Power. Um menino, irmãos, que, desculpa, eu creio que ele tem algo de Deus, eu acredito que ele tenha um chamado de Deus, mas eu fico pensando, cadê os pais desse menino? Cadê os líderes desse menino para cuidar, para forjar esse menino, para amadurecer esse menino no Senhor? Colocam ele num púlpito e colocam a dar visibilidade para ele, a dar microfone para ele, e o menino é só uma vítima nesse contexto. E aí pessoas se juntando e fica vendo anjo, e anjo que vem, e anjo que não sei o quê, e aquelas coisas, e a multidão, irmãos, tanta coisa equivocada, tanta coisa confusa, tanto evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. Esses dias eu estava em casa com a Gabi, e eu vendo o Rios, né, me passa uma cena de uma pessoa num púlpito pregando, e de fato, aquilo que ele estava falando eram coisas coerentes, mas irmãos, a postura e a decisão sexual dele totalmente contra aquilo que a Bíblia aprova. Todo afeminado no púlpito, e pregando, e falando, e no meio disso tudo, queridos, como nos protegermos, como realmente guardarmos o nosso coração na pureza do Evangelho, como nos santificarmos, como nos separarmos, como guardarmos a verdadeira fé. A palavra está nos mostrando o caminho, orando no Espírito Santo. E eu sei, irmãos, que sobre esse assunto há muita confusão sobre essa oração, porque alguns acreditam, né, que ela só acontece por uma manifestação assim transcendental do Espírito Santo, onde as pessoas ficam fora de si. Outros acreditam que essa oração é privilégio apenas para alguns, aqueles mais espirituais que Deus prefere. Ou então, que essa oração acontece quando alguém está profetizando, então precisa falar em línguas assim espirituais para validar a profecia. Outros pensam que isso ficou no passado, né, nos tempos bíblicos. E a real, queridos, é que toda essa narrativa aqui é uma mentira, criada pela religiosidade, pelos excessos de pessoas imaturas na fé e principalmente pela falta de entendimento das Escrituras. Meus irmãos, essa oração é um presente de Deus para todos nós, que pertencemos ao reino de Deus, e como filhos, nós devemos usufruir desse presente o tempo todo. Então quero que você fale comigo, essa oração, mais forte, essa oração no Espírito é um presente de Deus, que eu preciso usufruir. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, Paulo escreveu, se você quiser anotar, eu quero falar rapidinho, porque eu quero reservar um tempo para nós ministrarmos algo aqui nessa manhã. Ele vai escrever o seguinte: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. E no versículo 4 ele vai dizer: quem fala em língua a si mesmo se edifica.
A oração, irmãos, no Espírito, ela tem o poder de nos edificar em Deus, de nos guardar em Deus, de nos proteger na verdade do Evangelho. Quando nós crescemos na prática dessa oração, quando nós usufruímos desse presente, irmãos, quando a gente escuta algo que não está alinhado com o coração de Deus, quando a gente percebe algo que não está de acordo com as Escrituras, com a palavra revelada de Deus, irmãos, naturalmente há um filtro dentro da gente que a gente já rejeita aquilo. Você fala, opa, isso não é Evangelho. Opa, isso não é a verdade em Jesus. Por isso que a palavra nos encoraja, irmãos. Edifiquem-se na santíssima fé, porque nós vivemos um tempo de engano, nós vivemos um tempo de coisas que brilham como ouro, mas não é ouro. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que é tanta gente, e é um perigo isso. Como nos guardarmos? Aqui está o caminho. Eu não sou contra, mas é um desafio para nós nesse tempo, como pastores de igreja local, porque está cheio de pastor de caixinha de pergunta na internet. Aí as pessoas ficam lá perguntando o que querem, porque às vezes não tem coragem de perguntar para o pastor local, ou o pastor local também não tem vida com Deus, não tem maturidade para responder. E aí vai para a caixinha de pergunta. O cara está na internet, ele não conhece o seu contexto, ele não conhece a realidade de onde você está, não sabe o que está acontecendo com a tua família, com o teu momento. Ele responde aquilo que ele acha. Então é cheio de eu acho que, eu penso que. E sabe o que acontece? As pessoas vêm à igreja local, ouvem o pastor, saem e vai para a caixinha de pergunta desses pastores. Mas acontece isso em outros lugares, aqui não, amém? E aí o que fala lá, o que se diz lá, acaba tendo mais valor do que aquilo que o pastor local está falando. Mas não tem nada a ver. A pessoa não sabe o contexto que você está vivendo. E é cada absurdo, irmãos. Mas por quê? As pessoas, elas estão querendo viver um cristianismo sem raiz. Estão querendo muitas vezes viver um cristianismo sem o Cristo. E não estão se edificando na verdade do Evangelho. Por isso que eu quero ressaltar nessa manhã, meus irmãos, a importância da prática dessa oração. E todo mito, toda ideia errada, todo pensamento, toda conclusão errada, equivocada sobre esse tema, sobre essa oração, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus, amém? Irmãos, como que eu pratico essa oração? Em todo o tempo. Às vezes eu estou jogando bola, eu estou orando em línguas, porque o Espírito está em mim. A presença dele está em mim. E eu não fico numa bolha, irmãos. Eu não sou um cara que fica assim, Não, eu assisto futebol, eu assisto filme, eu faço de tudo, lícito com a minha família. Mas, irmãos, eu caminho com Deus em todo o tempo. Ele não está comigo só aqui quando eu estou pregando ou quando eu estou na igreja. E a gente entende isso já. Amém? Irmãos, eu estou dirigindo o meu carro. Eu estou xericando, alamassoreando, alamaxereando e baixinho. Eu não preciso provar para ninguém a minha espiritualidade. Eu estou ajudando em casa. Ontem a Paulinha estava em casa. Cadê a Paulinha? E eu comecei a tirar a mesa. E ela falou, nossa, está tirando a mesa. Eu falei, aqui já é lei, eu que tiro a mesa. Eu estou orando em línguas, irmãos. Eu estou fazendo algum serviço em casa. Eu estou fazendo meu churrasco. Às vezes eu estou orando em línguas. Às vezes eu estou indo trabalhar com um monte de coisa para fazer, eu estou orando em línguas. Porque esse tempo, eu oro em entendimento também, a gente vai ver isso daqui mais para frente. Eu oro também, eu estou aqui falando com vocês, eu estou falando em línguas, vocês estão me entendendo, sim ou não? Porque aqui eu preciso comunicar na língua que nós entendemos, mas o meu espírito está orando. E é em todo o tempo, e isso não é um peso para mim. Eu vou me edificando na verdade, eu vou discernindo as coisas, eu vou crescendo em Deus. E isso é para todos nós. Porque se queremos nos manter guardados na fé santíssima, se queremos nos manter, irmãos, livres de tanto engano que está sendo derramado sobre nós todos os dias, se queremos preservar o nosso coração na pureza do Evangelho, esse é o caminho. Amém, gente?
Um grande bloqueio que muitas pessoas acabam tendo é o tentar entender a oração em línguas com a mente natural. Paulo, ele está dizendo aqui que quando oramos no Espírito, ninguém nos entende. Porque em Espírito falamos mistérios. E eu sei que o assunto é complexo e eu quero fazer algo bem objetivo. Existe aquela oração que nós praticamos e há interpretação. Mas eu estou falando especificamente da oração no Espírito para edificação pessoal. Todos me entendem? Que Paulo está dizendo que quando nós estamos praticando a oração de edificação pessoal, oração no Espírito, significa, queridos, que a nossa mente fica infrutífera. A gente não entende, mas o nosso espírito sabe exatamente o que está acontecendo. Eu me lembro que houve uma época que eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. E eu fiquei num quadro depressivo. Muita sobrecarga e eu fiquei muito mal mesmo. Ao ponto de um toque de telefone me deixar em desespero. E meio-dia eu deitado na cama, eu não queria me levantar. Sabe o que me tirou desse lugar, irmãos? A oração no Espírito. Era a única coisa que eu conseguia fazer. Minha mente estava tomada por uma confusão que eu não conseguia mais discernir as coisas. E eu comecei, e eu nem tinha esse entendimento. O Espírito começou a gerar essa oração em mim. E eu andando pelas ruas, a única coisa que eu conseguia fazer era orar em línguas. E aquilo foi trazendo luz. E como que depois de um tempo, irmãos, de uma maneira sobrenatural, de fato, as coisas foram sendo colocadas em ordem. E eu tive lucidez para seguir a vida. E entenda uma coisa, existem situações que você precisa mesmo de um médico, precisa de um acompanhamento. Mas, queridos, há batalhas e há guerras e há situações que são espirituais mesmo. E a gente só vai conseguir discernir, vencer e trazer lucidez através de uma direção clara do Espírito. Vocês me entendem? Eu não sou contra você ir no psicólogo, algo assim, se você estiver passando por uma pressão muito forte. E vocês sabem disso, que eu sou muito equilibrado nesse assunto. Mas, queridos, a gente não pode desperdiçar um presente como esse, que é a oração no Espírito, que é nos edificarmos nessa fé, que é nos edificarmos nessa verdade, porque é algo de Deus para nós. Vocês ainda me entendem? Na prática, irmãos, o que significa, né? Orar no Espírito e muitas vezes não compreender com a nossa mente. Que é orar sobre a direção, influência e o poder do próprio Espírito Santo. Significa que quando nós estamos fracos ou confusos e sem palavras para expressar uma oração, o Espírito intercede por nós. Em Romanos 8:26 a palavra vai dizer: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, o Espírito Santo, ele conhece a mente de Deus e nos guia em oração para vivermos a vontade do Pai para nós. Romanos 8:27, que é o próximo versículo, Paulo vai dizer: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Deus sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A oração no Espírito nos enche de ousadia, fé e autoridade espiritual. Em Atos capítulo 4, versículo 31, a palavra diz que após os discípulos ali, os apóstolos orarem, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram com ousadia. Sabe, quanto mais nós mergulhamos na prática dessa oração, queridos, mais cheios de Deus ficamos e mais ousados nos tornamos e mais cheios de autoridade nos tornamos, porque essa é uma oração perfeita. É o próprio Espírito orando em nós e através de nós. Quantos me entendem nessa manhã, queridos? Jesus, ele disse em João capítulo 16, versículo 12 a 14, falando com os seus discípulos a respeito do Espírito Santo:
Olha o que ele fala, promete, e isso nos alcança. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Queridos, um cristianismo sem esse entendimento, sem essa vida íntima, sem essa prática da oração no Espírito, tem um teto. Mas quando nós mergulhamos nessa prática, nessa oração, queridos, nós vamos crescendo em revelação, vamos crescendo em entendimento, vamos crescendo naquilo que o Pai tem para nos revelar. Olha o que Jesus disse. Olha, caminhando, os caras estavam caminhando com Ele por cerca de 3 anos ali. Foi o tempo, 3 anos e meio, que foi o tempo que Ele caminhou com os discípulos. Mas olha o que Jesus disse: vocês não podem suportar agora aquilo que eu tenho para falar. Vocês já chegaram no teto. Tenho muito ainda para revelar para vocês. Eu tenho muito ainda para mostrar para vocês. Eu tenho muito ainda para, que vocês conheçam de mim. Mas vocês ainda não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Meus irmãos, medite nessas palavras. Olha que poderoso é isso. Nós que pertencemos a Cristo, o Espírito Santo já habita em nós, e o fluir nessa oração, queridos, já é algo disponível. Toca no irmão que está do teu lado, vê se ele está acordado ainda, e fala: essa oração já está disponível para nós. Era uma boa hora de você falar aleluia, glória a Deus. Fato é que quando nós começamos a interagir com a presença dEle, através dessa oração, irmãos, a vida passa a ter um outro sentido, a gente começa a discernir as coisas, porque Ele é a verdade. A gente percebe de fato em nosso coração o quanto é bom conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. O nosso coração é direcionado para o lugar certo. O nosso coração começa a valorizar as coisas certas. E olha que promessa, irmãos. Ele não apenas nos guia na verdade, Ele não apenas nos faz lembrar das palavras de Jesus com o entendimento certo, mas a promessa é: Ele falará daquilo que está por vir. Então a gente começa a discernir, irmãos. Então, surge uma ideia errada ali, uma filosofia errada ali, um falso cristianismo ali, um falso evangelismo. Fala: opa, isso não. Porque o Espírito está te guiando na verdade. A mentira não tem mais poder sobre você, porque o Espírito está te guiando na verdade. Agora, como não desfrutar disso? A minha oração e o meu desejo é que a gente cresça no entendimento e na valorização dessa oração em nossas vidas. Nós somos chamados para esse tempo, para, na cidade de Araçatuba, sermos uma igreja forte, amém? Fundamentada na palavra, relevante em Cristo Jesus, para que as pessoas à nossa volta percebam que de fato existem discípulos de Jesus, amém? Pessoas que são amigos e amigas de Jesus de verdade. Esse é o nosso chamado, adoradores de verdade, não os falsos. E aqui eu não estou me comparando a nenhuma outra comunidade, tá? Existem muitos irmãos que estão queimando pelo mesmo desejo. Mas fato é, irmãos, que tem muita igreja, como o Tom disse para nós aqui, para quem esteve na conferência, tem muita igreja que não é igreja, tem muita coisa que não é o que mostra ser. Mas nós temos esse chamado e nós vamos crescer nisso. E a ideia, irmãos, é que a gente mergulhe cada vez mais naquilo que o Espírito Santo tem para revelar para nós, tem para falar para nós, tem para nos ensinar. É viver um cristianismo poderoso, um cristianismo não apenas de palavras, mas um cristianismo real.
onde as pessoas se inspiram a conhecer o nosso Senhor, o nosso Jesus, mas não tem como viver isso se nós não estivermos de fato mergulhados nisso e sendo guiados na verdade do Senhor. Porque é só teoria, é só troca de informação. Eu sei mais do que você, você sabe mais que eu, e fica essa discussão. Como a Bíblia fala, discussões vãs, inúteis, que não levam a lugar nenhum. Quando a gente começa a caminhar nisso, queridos, 2, 3 palavras que você fala, debaixo de uma direção do Espírito, edificado na verdade, tem o poder de impactar uma pessoa mais do que uma mensagem de 1, 2 horas, sem o respaldo dele. Eu estava passando no Toninho esses dias, no caixa, e o Espírito Santo falou comigo algo sobre a mulher que estava me atendendo, muito gentil, e eu falei algo para ela tão, na minha concepção, tão simples, mas era algo que o Espírito queria falar para ela e me colocou ali como instrumento. Irmãos, uma palavra que eu falei para aquela mulher, ela desabou em choro, e aquilo veio do Espírito, porque eu não estava nem pensando naquilo. Ela desabou em choro, em 3, 4 minutos de conversa, ela estava entregando a vida para Cristo. Em lágrimas, num caixa do supermercado. No dia seguinte, eu e o Fernando, que não está aqui, porque ele precisou viajar por conta de um velório de uma prima, Fernando, líder dos jovens, chamei ele e falei, vamos lá, a Gabi não podia ir por conta da escola. Ela falou, você pode ir lá na minha casa benzer? Eu falei, posso. Fui lá benzer a casa da mulher. Falei, posso? Claro que eu posso, vamos lá, vamos benzer tudo lá. Faminta, e essa semana eu levei uma Bíblia para ela lá no Toninho, caixa, está faminta por Deus, faminta. A ideia, queridos, é a gente caminhar debaixo dessa influência, desse poder, porque Evangelho é poder. Eu comecei semana passada, me permita contar, porque eu quero te encorajar nisso. Semana passada eu comecei a fazer um tratamento, tratamento capilar, vou ver se nasce cabelo em mim, gente. Ou para de cair, né? E aí, o Luiz Tavares que me indicou lá, o Luiz, tô vendo o resultado ali, ele tava ficando carequinho, agora tá cheio de cabelo. Falei, ô Luiz, me dá a fórmula aí, né? Aí ele me indicou essa profissional de excelência, super conhecida na cidade já, realmente muito boa no que faz. E ela foi fazer a primeira consulta comigo, e a gente conversando sobre tudo, porque, irmãos, Jesus é a nossa vida, a gente não precisa ficar aqueles termos, que é um saco ficar ouvindo. E a pessoa ficou conversando, falamos de tudo, irmãos, e aí ela me deu uma brecha lá, e eu comecei a falar de Jesus para ela, do plano da salvação. Ela parou tudo que ela estava fazendo, me deu uns minutinhos de atenção. Quando eu estava terminando, ela disse, falou, eu quero orar. E ela entregou a vida para Jesus, super feliz, foi embora. E ela contente, assim, mudou o ambiente do consultório, ela é muito querida mesmo. Voltei essa semana e conversamos sobre tudo de novo, porque aí fica lá 40 minutos, né, ela fazendo lá o que tem que fazer no meu cabelo e tal, não sei o quê. Aí ela chegou, ela falou assim, nossa, ela falou, meu marido dá aula de beach tênis e eu tive que parar de praticar, porque eu amo esse esporte, mas eu tive que parar porque eu tô com uma hérnia nas costas, eu tô com muita dor. Falou assim, e eu tive que parar porque eu estou trabalhando com dor. Chega no final do dia, por conta da minha posição, que eu fico muito sentado e fazendo aqui as coisas, até o meu humor muda. Eu estou brigando com a minha filha, às vezes, no final do dia, porque eu estou com muita dor. Eu falei, eu acho que eu posso resolver seu problema. Acabou a consulta, eu falei, Falei para ela o que tinha que falar sobre a questão do que a gente ia fazer na oração. Falei, tem um diagnóstico simples que a gente faz, porque aqui não tem nenhum equipamento, mas você senta numa cadeira, você deve estar compensando a sua pisada por conta da hérnia. E ela falou, realmente estou fazendo rotação no quadril e estou com muita dor. Eu falei, você senta numa cadeira, a gente vai pegar suas pernas, se você me dá licença, e com certeza vai estar uma perna menor que a outra, se for realmente isso. E de fato, estava uma distância assim, de uma perna para outra. Eu falei, você está vendo? Ela chama André. Eu falei, tô vendo. Eu falei, tá. Eu falei, hérnia, vértebras, discos, quadril, seja alinhado agora no nome de Jesus. Foi essa a minha oração. E com o olho aberto, tá?
a perna dela foi chegando e curou. Chegou. Ela, na hora que terminou a oração, ela estava com o olho fechado. Eu falei, André, pode abrir o olho. Ele abre o olho, olha o que aconteceu com a sua perna. A perna dela cresceu, irmãos, na minha mão ali, chegou. E ela falou, enquanto você estava falando, orando, eu sentia que minha coluna mexia inteira. Estava sentindo tudo entrar no lugar aqui, ó. E ela é da saúde, né? Ela entende do que eu estou falando, né? Ela falou, estava sentindo tudo mexer aqui, entrar. Eu falei, e a dor? Ela falou, acabou a dor. Eu falei para ela, André, aquilo que nós conversamos semana passada, que ela falou, enquanto eu estava falando, dentro dela estava queimando. Eu falei, então, aquilo que nós conversamos semana passada é o mais importante. Mas eu quero só te mostrar aqui hoje que o evangelho que eu te apresentei não é palavras, não são só palavras, é poder. Irmãos, a real é que eu oro para que nós como igreja, queridos, a gente cresça nessa profundidade do que Deus tem para nós. Que a gente seja edificado nessa fé santíssima. Para que a gente comece a manifestar realmente quem Jesus é. Não só numa teoria, não só naquilo que nós aprendemos com 20, 30 anos de igreja, mas por nossa vida com Ele todos os dias. Edificados na verdade, as pessoas estão cansadas de um evangelho vazio. Nós estamos de saco cheio. Nós precisamos mergulhar em um evangelho poderoso. Porque é isso que Deus tem para nós, queridos. É isso que Deus tem para nós. Amém, gente? Nós vamos orando no Espírito. E o nosso tesouro, queridos, passa a ser a presença dEle. A presença de Deus. E é nesse lugar que o nosso coração vai ficando protegido. E como nos mantermos, então, fervorosos nele, nesse tempo que nós vivemos de tanta apostasia, tantos escândalos? É cada coisa, queridos, é cada coisa. Romanos 8, versículo 13 a 15 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados, diga comigo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E olha o que a palavra afirma: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam. Não é que nós vamos receber, nós recebemos, vocês já receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, eu tenho mais coisas para dizer, mas nós chegamos no nosso horário. Eu só quero finalizar aqui com algo, Efésios 5, 18 a 20. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, quem permite, quem se deixa encher pelo Espírito? Nós. Bate a mão no teu peito e fala: eu me deixo encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, existe um encher, um batismo que o Espírito Santo deseja realizar. É um presente de Deus para nós, irmãos. Eu oro porque para alguns aqui nessa manhã será um renovo do Espírito. Quantos querem um renovo do Espírito? Para outros, talvez seja, ou pode ser a primeira experiência de orar no Espírito. O que eu quero nessa manhã é te encorajar e despertar o seu coração para viver essa oração todos os dias. Paulo então escreve em 1 Coríntios capítulo 14, 15, no mesmo capítulo que nós estávamos, ele está explicando para a igreja de Coríntios, para a igreja de Corinto, né? A respeito dessa oração, ele fala então o seguinte: então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Eu cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Meus irmãos, eu estou finalizando, eu queria
chamar o pessoal do louvor aqui. Em Atos capítulo 8, do versículo 14 ao 17, diz que os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, e estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, eles tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Queridos, o receber o Espírito Santo, aqui nessa passagem, significa que eles começaram a orar no Espírito, a orar em línguas. Eles já eram salvos, convertidos a Jesus, mas Pedro e João sabiam da importância daqueles irmãos orarem no Espírito Santo, porque senão aquele avivamento, aquele fogo, não iria ter sequência. E talvez você me diga, pastor, e se hoje eu não orar? Isso significa que eu não tenho o Espírito Santo? De maneira alguma. Quem fala isso é religiosidade. A partir do momento que você de fato entregou a vida para Jesus, você nasceu de novo, o Espírito Santo veio e habita em você. O que nós precisamos aprender é fluir, é usufruir desse presente que está em nós, que Ele nos deu. Vocês me entendem? Às vezes o que precisa acontecer na vida de alguns de nós é parar de querer dominar o agir do Espírito Santo e simplesmente deixar fluir. Existe um rio que o Senhor nos convida a mergulhar nele. A questão é, você está afim de ficar só onde você tem domínio, ou você está afim de ir para águas mais profundas? Onde você quer estar? Águas mais profundas? Águas mais profundas, onde o cristianismo realmente é algo vivo para nós. Irmãos, nós não estamos a fim de viver apenas uma teoria. O que nós queremos é viver a vida de Jesus para nós, aquilo que Ele tem para nós. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu estou muito sentido porque eu queria que essa igreja hoje estivesse cheia, com todos os nossos irmãos. Mas eu quero também celebrar você que está aqui, e há um presente de Deus para nós aqui nesta manhã, para você que está aqui. Eu sei que nós já batemos às 11 horas e o nosso culto termina entre 11 e 11h15. Nós vamos ainda cear, mas eu não posso deixar de ter um tempo de oração. Eu não posso deixar de liberar isso sobre a sua vida. Nesta manhã, há um derramar do Espírito Santo liberado e disponível para nós. Quantos querem realmente um renovo do Espírito nesta manhã? Eu quero só fazer aqui um check-up, e isso não é medidor de espiritualidade. Quantos aqui já oram em línguas? Levante a mão, por favor. Uau, isso não é medidor. Você que não levantou a mão, não fique constrangido, tá? Nossa, eu não sou espiritual, nada disso. Se você não entendeu a mensagem, vá no YouTube depois e ouça tudo de novo. Mas eu quero só te encorajar, a você que não ora em línguas ainda, que esse é um presente disponível para você. Isso não vai te deixar doido, fora de si, maluco, não. Mas isso vai te levar para um nível mais profundo de fé. Isso vai te levar para um entendimento mais profundo de quem Deus é. Isso vai te levar para um nível de cristianismo ainda mais profundo. Se você que, mais uma vez, quem ora em línguas? Se você está perto de alguém que não ora em línguas, eu quero que 2 ou 3 pessoas que orem em línguas, só coloque as mãos sobre quem não levantou a mão. Por favor, faça isso. Sobre quem não... Vamos lá, se você está perto de alguém que não levantou a mão, que não ora em línguas ainda, coloque aí 2, 3 pessoas. Coloque as mãos sobre essa pessoa. E nós vamos liberar algo novo de Deus aqui. Eu quero que você comece a orar em línguas pertinho dessa pessoa. Algumas pessoas pensam assim, será que se eu começar a orar aqui, se eu destravar aqui, será que eu não estou imitando a oração do meu vizinho? Irmãos, o Espírito é o mesmo. E às vezes você vai começar a balbuciar ali palavras, e às vezes vai até parecer palavras
Lembre-se, a oração no Espírito, você fica com a mente infrutífera, mas o Espírito começa a orar a oração perfeita. E não tenha medo, deixa fluir mesmo, você não está imitando ninguém. E olha que interessante, você não perde a tua sobriedade, irmãos. Você não compreende a oração, mas o teu Espírito compreende, e a oração no Espírito começa a te trazer entendimento. Olha que maluco, isso é algo sobrenatural. Então eu quero, de fato, que com intencionalidade, você que está perto, aí você está junto com essa pessoa, comece a orar. Só comece, Espírito Santo, venha sobre esse irmão e comece a orar em línguas perto dessa pessoa. Feche os teus olhos, para você não ficar olhando para a direita, para a esquerda. Só deixa fluir, irmãos. Só deixa fluir. Comece a orar. Ora no Espírito. Ora no Espírito. Você que ora no Espírito, ora, deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir, mas ora em voz alta mesmo. Deixa fluir essa oração. E você que não ora, só recebe. Só recebe e deixa fluir o Espírito.